A Mata Atlântica é uma região de montanhas e produzir nesse tipo de terreno é sempre um desafio. Veja agora na capacitação tecnológica como realizar a integração lavoura, pecuária, floresta nesse tipo de terreno. Olá pessoal, meu nome é Domingos Paciolo, eu sou engenheiro agrônomo da Embrapa Gado de Leite e hoje nós vamos tratar de um assunto nessa aula sobre sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta no bioma Mata Atlântica, dando ênfase a sistemas silvipastoris em regiões montanhosas. O objetivo geral da aula, então, é apresentar e analisar as potencialidades e os desafios de sistemas de integração, mostrar as principais etapas no processo de implantação e propor algumas alternativas para a condução de sistemas de LPF, com ênfase nos sistemas silvipastoris predominantes no bioma Mata Atlântica. Nós temos alguns tópicos a serem tratados nessa primeira parte da aula. Vamos fazer uma breve introdução, falar sobre algumas modalidades dos sistemas de integração praticados por pecuaristas no bioma Mata Atlântica e discutir algumas potencialidades desse sistema, dando ênfase em 7 tópicos especificamente. Inicialmente, então, nós enfatizamos a importância da pecuária como atividade para o país. Ela é extremamente importante para a geração de renda, emprego e renda. Mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas dependem diretamente da atividade pecuária. É extremamente importante para a segurança alimentar do país, produção de alimentos para uma população crescente. Nas últimas décadas, tem ganhado uma importância grande no setor de exportação, que tem gerado divisas e tem sido extremamente importante para o equilíbrio da balança comercial do país. Essa pecuária tem se baseado especialmente no uso de pastagens, como base da alimentação desse rebanho. Nós temos algumas características que favorecem a esse fato. Primeiro, a gente tem extensas áreas no país, agricultáveis, uma rica variedade de gramíneas e leguminosas forrageiras, passíveis de serem usadas para a alimentação do rebanho, e condições edafoclimáticas relativamente favoráveis em praticamente todo o país. Ao mesmo tempo, nós temos percebido ao longo das últimas décadas um manejo inadequado dessas pastagens que tem comprometido a produtividade e principalmente levado as áreas à degradação. Hoje nós temos estudos que mostram mais de 50% das áreas de pastagem em algum grau de degradação, que tem prejudicado sobremaneira o desempenho da atividade. Os impactos principais dessa degradação: primeiro, baixa produtividade vegetal e animal. Nós temos índices de produtividades muito baixos, aquém daqueles passíveis ou possíveis de serem alcançados. O segundo ponto, uma redução da viabilidade econômica dos sistemas. A gente vê muita gente saindo da atividade em função de manejos inadequados e problemas financeiros. E degradação ambiental, que começa pela degradação do solo, assoreamento de rios e, ultimamente, que tem sido muito discutido, aumento das emissões de gás carbônico para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e tudo mais. A pecuária é vista como uma atividade degradadora, a verdade é essa. Nós temos que mudar esse panorama. Associado a essas características, nós temos aqui um preço do produto animal, seja carne ou seja leite ou outro produto, variável conforme condições de mercado. Em contrapartida, o custo de produção é praticamente crescente, dificilmente nós temos um custo que diminui ao longo do tempo. Isso leva o produtor a ter que ser cada vez mais eficiente e a necessidade de sistemas de produção que sejam cada vez mais competitivos para que as atividades pecuária e agrícola sejam viáveis. E hoje, o que não existia há algum tempo atrás, há uma preocupação ambiental crescente. Há 10 ou 15 anos ninguém se preocupava com o ambiente, ou não se falava. Hoje nós temos leis duras que obrigam ao produtor a seguir alguns princípios para que evite o problema de degradação ambiental.
Então, algumas mudanças são requeridas para responder esses novos enfoques de atividade pecuária e de política agrária. Primeiro, essa palavra que tem sido muito comentada, que é a sustentabilidade social, econômica e ambiental. E os ajustes principais para alcançar essa sustentabilidade seria a redução de impactos negativos, que hoje é uma realidade em sistemas de produção. A abertura de novos mercados, cada vez se procura mais mercados para se colocar os produtos, e isso a gente não tem como fazer sem aumentar a produtividade. Isso é bom porque nós temos um campo grande para aumento de produtividade no país. E redução e eliminação de subsídios é uma tendência geral no mundo, e isso aí leva à necessidade de melhoria na eficiência biológica e eficiência econômica dos sistemas. Sem essas características aqui, dificilmente os sistemas de produção conseguirão sobreviver no futuro. Se insere, então, nesse contexto, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, que são sistemas que podem alcançar sustentabilidade e são aqui definidos de forma bastante objetiva como sistemas de implantação de diferentes sistemas produtivos, grãos, matéria-prima para biodiesel, madeira, carne ou leite, na mesma área, em consórcio, rotação ou sucessão. A gente passa então a analisar rapidamente quais as modalidades de sistemas de integração existentes. Os três componentes, lavoura, pecuária e silvicultura, podem ser combinados lavoura e pecuária, dando então o sistema agropastoril. O sistema que combina lavoura mais as árvores, a gente teria então os sistemas silviagrícolas. Quando se combina pecuária e silvicultura, nós temos o sistema silvipastoris, que a gente vai relatar e discutir um pouco mais aqui nessa aula. E a integração dos três componentes nos dá, então, os sistemas de LPF completos ou sistemas chamados de agrosilvipastoris. Então, a gente passa agora a discutir um pouquinho das potencialidades do uso desses sistemas de integração. Eu enumerei 7 tópicos e se nós formos na literatura disponível, nós vamos perceber que a gente tem até muito mais itens que poderiam ser derivados desses sistemas como benefício. Eu enumerei 7 tópicos principais. O primeiro, a recuperação de pastagens degradadas e um consequente aumento da disponibilidade ou produção de forragem dentro da propriedade. O segundo, seriam as melhorias das condições do solo. O terceiro, o conforto térmico para os animais naqueles sistemas em que o componente arbóreo está presente. Aumento do teor proteico da forragem, caracterizando a melhoria do valor nutricional da forragem. Aumento da produção animal ou perspectivas para aumento da produção animal. Diversificação e aumento de renda na propriedade. E, finalmente, o componente ambiental de sequestro de carbono e mitigação de gases de efeito estufa, que são resultados mais recentes. O primeiro tópico, então, vamos abordar um pouquinho sobre a recuperação de pastagens degradadas e aumento da produção de alimentos na propriedade com o uso de sistemas de integração. E aqui, do ponto de vista da lavoura, beneficiando a atividade pecuária. O primeiro ponto seria a perspectiva de produção de grãos na propriedade com o uso da lavoura, seja milho ou outra cultura, que poderia ser usada para formulação de ração concentrada para os animais. Especialmente em atividade, a gente sabe que em fazendas de pecuária leiteira, o uso de concentrado é quase uma obrigação, principalmente com animais de mais alto potencial produtivo, e essa lavoura poderia beneficiar, diminuindo, então, seria usada então para formulação de ração e diminuição dos custos de produção. O segundo seria a colheita, então, dessa lavoura, milho ou sorgo, em integração com pastagem, para confecção de silagem, então, a utilização dessa forragem conservada na época seca, que poderia eliminar ou amenizar o problema da estacionalidade do pasto no período mais seco do ano, que é realidade na maior parte do bioma Mata Atlântica. O terceiro seria a possibilidade de ter pastos recém-formados após a retirada da lavoura, e a gente sabe que pastos recém-formados permanecem verde por um longo período. A gente tem experiências de colheitas, por exemplo, de milho
para silagem entre fevereiro e março e a lavoura e o pasto permanecer verde até agosto, setembro, mesmo numa condição de seca, o que poderia também incrementar a produção de forragem dentro da propriedade. E, finalmente, a amortização de custos na formação ou recuperação da pastagem por esse componente lavoura. A gente tem alguns exemplos aqui de pastagens formadas com consórcio aqui milho braquiária. A área à esquerda é a pastagem degradada, depois de uma sequência de plantios de milho e capim mombaça aqui, a área ficou bastante recuperada e produtiva. Aqui o consórcio milho com braquiária, nós temos o primeiro slide, o milho plantado e a braquiária germinando, a colheita do milho e na sequência já o pasto sendo usado para o pastejo. Um exemplo de ILP que nós temos praticado na zona da Mata Mineira, integração lavoura-pecuária para recuperação de propriedades leiteiras que se encontram num estágio de degradação avançado. A gente divide essa propriedade geralmente em 3 ou 4 áreas, aqui eu trouxe o exemplo de 3 áreas. No primeiro ano nós recuperamos 1/3 ou aproximadamente 1/3 das áreas de pastagem dessa propriedade, por meio do plantio do milho e da recuperação da forrageira ou a introdução da forrageira, dependendo do estádio de degradação do pasto. As 2 áreas, os 2/3 restantes permanecem degradados. É possível isso aqui para um produtor, mesmo que não tenha um capital elevado para investir. No segundo ano, essa área que foi recuperada no ano anterior permanece como pastagem para uso dos animais. Uma segunda área é recuperada, então, com sistema de ILP. E no terceiro ano, a terceira área é recuperada, então nós temos, em 3 anos, praticamente toda a propriedade recuperada. No quarto ano, a gente volta na primeira área e faz o rodízio, então, novamente, com a integração milho-forrageira, e esse milho geralmente é usado para a produção de silagem em propriedades leiteiras, de forma que em 3 anos nós temos praticamente toda a fazenda com pastagens recuperadas, e isso tem surtido um efeito benéfico bastante acentuado, com aumento de produtividade e bastante acentuado dessas propriedades. O segundo aspecto se refere, então, à melhoria das condições de solo. A gente sabe que a deposição de serrapilheira, principalmente de folhas de árvores, tem uma dinâmica interessante no solo, além de ter uma maior retenção de umidade, que tudo isso favorece a reciclagem de nutrientes. Então, há um efeito direto na fertilidade do solo, pelo aproveitamento das árvores de camadas subsuperficiais. A raiz das árvores explora uma camada mais profunda do que as gramíneas e pode trazer esses nutrientes para a sua produção e, posteriormente, disponibilizá-los na superfície do solo, pela incorporação dessa biomassa das árvores. E, especialmente, quando se usa leguminosas arbóreas, há um aumento bastante acentuado da disponibilidade de N via fixação biológica de nitrogênio. Há também um efeito sobre a conservação do solo, basicamente por 3 motivos aqui. Primeiro, redução da velocidade do vento e impacto da chuva sobre a superfície do solo. Segundo, uma redução da evaporação da umidade do solo, ou seja, um sistema que pode conservar a umidade no solo. Terceiro, morte e decomposição de raízes, que favorecem o aumento da porosidade do solo e infiltração, das taxas de infiltração de água no solo. O terceiro aspecto, então, se refere a sombreamento, contribuindo para o adequado conforto térmico dos animais, especialmente em regiões de temperaturas mais elevadas ou estações do verão, quando as temperaturas ultrapassam 30 graus. A gente tem os animais numa zona fora do seu conforto, caracterizando o estresse por calor, que leva a um aumento da necessidade de energia para a manutenção da temperatura corporal. Há uma mudança no pastejo, podendo reduzir a ingestão de alimentos, e pode haver ainda uma redução da fertilidade. São consequências do estresse por calor, e na maioria das vezes o produtor não consegue detectar isso na sua propriedade. É difícil detectar que está havendo uma redução, por exemplo, no consumo de forragem por estresse por calor, ou redução da fertilidade, e dizer que o problema é devido à alta temperatura.
Então a sombra, na medida que ameniza a temperatura, variando de 2 até 5 graus, dependendo da situação, ela reduz a necessidade de energia para a mantença animal e contribui para a ingestão adequada de alimentos e manutenção da fertilidade em níveis normais. Então, alguns estudos demonstram que o sombreamento é extremamente favorável para a manutenção do conforto térmico dos animais. Aqui um estudo de Pires, em 2005, mostrando a diferença da temperatura da superfície corporal, e vejam que não é temperatura interna, é temperatura da pele do animal, da superfície corporal. Numa pastagem braquiária em monocultivo, a temperatura era média, temperatura de 32,2 graus, e num sistema silvopastoril, com um sombreamento de aproximadamente 35%, essa temperatura da superfície foi de 27,6. A frequência respiratória, como consequência dessa melhoria do ambiente térmico, diminuiu de 60 praticamente para 50 batimentos por minuto, mostrando que os animais estavam numa zona de conforto no sistema silvopastoril. A consequência disso do ponto de vista de comportamento animal foi um aumento no tempo de pastejo, um aumento no tempo de ruminação e uma redução no tempo de ócio dos animais. Então, mostrando que o animal, quando está na zona de conforto térmico, tem uma mudança no seu comportamento ingestivo e na sua fisiologia, que pode favorecer a produtividade. E a gente percebe, de fato, que mesmo em dias mais quentes do ano, os animais continuam pastejando em horas mais quentes também, quando está numa zona sombreada. O quarto ponto, então, seria o aumento do teor proteico da forragem, uma influência direta no valor nutritivo do pasto. Eu trouxe apenas 2 tabelas aqui que caracterizam, na verdade, estudos que são feitos há mais de 20 anos no mundo inteiro, mostrando esse aumento no teor proteico. Por exemplo, aqui, comparando o sol pleno com aumentos de sombreamento de 20, 70 ou de 20 a 30, a gente percebe aumentos de 2 até 4 pontos percentuais no teor proteico, e esse aumento acontece por vários motivos. Quando as árvores são leguminosas, por exemplo, a gente tem o processo de fixação de N, aumentando a quantidade de nitrogênio do solo e aumentando a disponibilidade de nitrogênio para a gramínea associada. Nós temos uma menor evapotranspiração, que favorece o aumento de teor de umidade no solo, e isso favorece a mineralização de nutrientes, entre eles o nitrogênio, e a planta, então, tem uma quantidade maior de nitrogênio no solo para poder crescer e concentra nitrogênio. Então, é um efeito direto e que acontece na maioria das vezes, esse aumento do teor proteico em função de sombreamentos. E há perspectivas também para o aumento no desempenho animal, que é, na verdade, um reflexo de alguns pontos do que a gente enumerou aqui atrás. Por exemplo, um trabalho desenvolvido no bioma Mata Atlântica, no Nordeste, no Sergipe, usando há muitos anos a combinação de Gliricidia sépio, que é uma leguminosa arbustiva, com Braquiária brisantha, tem mostrado desempenho bastante favorável do sistema silvopastoril. Aqui são os ganhos por hectare dia. Nós percebemos aumentos de quase 50% no ganho de peso de bovinos Nelore, tendo a gliricídia disponível não só para a sua alimentação, com teor proteico mais elevado, mas também com a gliricídia contribuindo para o aumento do teor proteico da forragem, do capim braquiária, uma vez que ela fixa nitrogênio e disponibiliza esse nitrogênio após a queda de folhas ao solo. Aqui um experimento que nós desenvolvemos há 15 anos na Embrapa Gado de Leite, na região da Zona da Mata Mineira, com novilhas variando composição genética de meio sangue a 7/8, holandês GIR, e esse sistema tem eucalipto combinado com leguminosas arbóreas, além da Braquiária decumbens, e ele tem mostrado aí uma vantagem bastante interessante. Aqui são dados apenas dos 3 anos, de 2004 a 2007, mostrando aumentos de 15% a 20% no desempenho das novilhas, no ganho de peso das novilhas, quando estão em pastejo no sistema silvopastoril.
O ganho de peso por área, aqui incluindo a taxa de lotação, que não tinha no primeiro slide, que era só ganho por animal, nós temos entre 10% e 20% de aumento nesse desempenho das novilhas leiteiras no sistema silvopastoril em relação ao monocultivo. É lógico que aqui as diferenças são devidas, além da compensação por conforto térmico, nós falamos, os aumentos dos teores proteicos da forragem também, os animais consumiram em torno de 20% a mais de proteína no sistema silvopastoril do que no monocultivo, porque a braquiária tinha um teor proteico mais elevado. O sexto ponto dos benefícios ou potencialidades dos sistemas de integração tem a ver com a agregação de renda, principalmente da inclusão do produto florestal em áreas de pecuária. Isso aumenta a diversificação, ou leva a uma diversificação do sistema e uma possibilidade de estabilização de renda, porque você tem mais de uma atividade na mesma área. O uso da madeira também pode ser viabilizado na propriedade. Nós temos algumas experiências na zona da mata e Campo das Vertentes que mostram alguns produtores, depois de 3, 4 anos do sistema com implantação de eucalipto com braquiária, usando já a madeira na propriedade para a construção de benfeitorias, bezerreiros, porteiras, moirão para cerca. Então, é uma perspectiva bastante interessante. Nós temos alguns produtores que têm desenvolvido esse sistema lá e têm preferido esse tipo de uso que elimina a necessidade de aquisição dessa madeira de fora da propriedade. O sétimo aspecto seria, então, a contribuição para a redução dos impactos ambientais negativos. Nós temos acompanhado nos últimos, talvez, 5 ou 10 anos, críticas veementes que têm recaído sobre a atividade pecuária, como sendo uma atividade degradadora do solo, uma atividade que contribui para a emissão de gases de efeito estufa. O pessoal fala em emissão de metano entérico, que é um dos gases mais problemáticos para o efeito estufa, o problema de pastagem degradada e emissão de carbono, de gás carbônico. Então, isso tudo tem sido muito discutido. Então, há a possibilidade de contribuir e de responder a essa pressão por boas práticas na agricultura é extremamente interessante, na medida que a gente pode implantar sistemas, primeiro que aumenta o que tem capacidade de sequestrar maior quantidade de carbono. Esse carbono não só estaria fixado na pastagem melhorada, uma pastagem com maior produtividade, com maiores taxas fotossintéticas, que acontece porque há uma fixação de CO2, então há uma maior fixação de carbono, tanto no componente aéreo quanto no componente radicular dessas pastagens. O carbono vai ser fixado também no fuste das árvores, nas raízes das árvores e na matéria orgânica, especialmente na matéria orgânica do solo. Então, o sistema como um todo contribui para o maior sequestro de carbono. Em contrapartida, nós podemos ter também uma compensação com redução das emissões de metano entérico. Primeiro, pela melhoria da qualidade da forragem. A gente sabe que a emissão de metano está diretamente relacionada com o valor nutritivo da forragem. Forragens nutricionalmente melhores tendem a ter uma eficiência do processo digestivo melhor e uma menor emissão de metano, especialmente por produto animal produzido. Então, na medida que nós temos um sistema que melhora as condições nutricionais do pasto, que há uma perspectiva para aumento de produção animal, nós temos então um sistema que contribui para a redução da emissão de metano entérico. Ainda um sistema que pode contribuir para a conservação de solo, seja pelas práticas envolvidas no processo de recuperação do solo, ou seja pelas práticas de manejo durante a condução desse sistema. Isso tudo ainda tem ainda uma redução da pressão sobre a floresta nativa, na medida que nós plantamos o componente arbóreo que poderá ser colhido para os diferentes fins. Isso, em teoria, diminui a pressão por derrubada de árvores nativas, o que é extremamente interessante. Seria, então, mais ou menos um sistema que teria um aumento de captura de CO2
pela biomassa florestal e pela biomassa da pastagem recuperada. Então, isso tudo neutralizando o carbono, o metano da fermentação entérica dos animais. Essa perspectiva tem avançado em algumas regiões do país, especialmente por pagamentos por serviços ambientais. A gente tem algumas iniciativas que têm elaborado projetos visando pagamento por serviços ambientais advindos desse tipo de sistema. Ainda é uma atividade ou um processo inicial, mas que tende a crescer com o tempo. Nós vimos aqui então nessa aula sobre as potencialidades de sistemas de integração, especialmente de sistemas silvopastoris no bioma Mata Atlântica. Na próxima aula nós vamos tratar de ver as etapas de implantação e os desafios para a implantação desses sistemas. Muito obrigado e até a próxima aula.